Olá a todos, muito bem-vindos. Eu estou agora em Miami, nos Estados Unidos. Arranjei um minutinho no meio de um curso aqui para bater um papo com vocês. Tenho estado ausente por algum tempo, que tem tido muitas viagens, o congresso, tivemos agora há pouco o Congresso Internacional da Consciência, que foi magnífico. Tivemos pesquisadores de altíssimo nível, coisas muito interessantes. Eu vou compartilhar com vocês em outro vídeo o que foi que aconteceu e também quais foram as discussões, aquilo que foi mais polêmico. Mas o que eu quero agora aqui é contar para vocês um pouco sobre o que aconteceu agora há pouquinho aqui do lado no nosso curso Campo Projetivo, que é um especializado na saída do corpo. Foi um curso desenvolvido pelo Wagner Alegretti no ano 2000 e nós vimos fazendo na IESA esse curso já em muitos países, fazemos uma pesquisa ao mesmo tempo e que eu quero contar para vocês as discussões sobre rememoração, como recordar a saída do corpo. Então, vou trazer vários aspectos aqui sobre isso neste vídeo. Muito francamente, falando para vocês, a coisa mais difícil da projeção lúcida consciente é rememoração. E as coisas que nós apresentamos aqui nesse curso, nós fazemos uma pesquisa enquanto estamos no curso, e a pesquisa é justamente para entender um pouco mais sobre a rememoração, para termos melhores ferramentas para ajudar as pessoas. Existem alguns aspectos que nós já verificamos como resultado dessa pesquisa, já foi até apresentado em congressos, que é que quando ocorre a rememoração, a tendência do cérebro humano não é de fazer uma descrição objetiva daquilo que, pelo menos do aspecto visual da situação, a tendência do cérebro é de fazer uma associação entre aquilo que foi visto com uma imagem já existente. Então, por exemplo, se você vê uma circunferência vermelha, a pessoa volta e ela vai pensar uma maçã, ou uma cereja, ou algo assim, porque existe essa associação. Por que eu menciono isso? Porque se nós compreendemos um pouco disso, do mecanismo, dos aspectos técnicos que ocorrem no momento da rememoração, fica mais fácil para nós interpretarmos aquilo que nós lembrarmos. Sabermos, por exemplo, o que pode ser simplesmente um aspecto de sonho ou uma imagem que tenha vindo na nossa própria mente e o que é exatamente aquilo que nós vimos e observamos. Então, a tentativa é essa. Agora, uma coisa muito importante para a rememoração é nós estarmos muito atentos a esse aspecto no momento que fazemos uma técnica para sair do corpo. E claro que aqui neste caso eu estou falando daqueles que aplicam a técnica, né? Porque quando ocorre a projeção espontânea, não fizemos técnica nenhuma, ou, por exemplo, se já tivemos a rememoração, ou já ficamos conscientes quando estamos fora do corpo, isso é diferente. Mas se você vai fazer uma técnica, no momento que você vai fazer a técnica, o ideal é você já estar muito consciente daquilo que quer lembrar-se, de que busca ter uma experiência e precisa da recordação daquela experiência. Então, nós vamos, por exemplo, deixar já papel, uma caneta do lado, para nós podermos ter essa noção bem evidente do que vamos anotar logo em seguida. E quando nós começarmos a ter a saída do corpo, o ideal é já ter um objetivo. Porque quando a projeção acontece e nós simplesmente queremos sair do corpo, mas não sabemos exatamente o que nós vamos fazer, o que nós queremos ver fora do corpo, isso confunde um pouco. Porque causa um processo fora do corpo que é como se fosse um pequeno, é um estressezinho, é um pouco estranho porque é uma coisa positiva, mas ela gera um certo estresse, porque a pessoa se depara com a experiência, então fala, estou fora do corpo, o que eu faço agora? E qual que é a minha próxima etapa? E a mente está cheia de ideias, mas não tem nada organizado. Então aquele momento de pequeno estresse para poder decidir o que eu vou fazer, o que eu vou ver, este momento interfere muitíssimo. Em primeiro lugar, na lucidez, porque ele faz com que haja uma oscilação do nível da lucidez. E, obviamente, vai, portanto, afetar muito também depois o que nós vamos rememorar, como vamos rememorar, quanto bem, qual o nível de detalhes. Então, o ideal é você já ter um plano. Nem sempre o nosso plano funciona. Então, vamos supor, não é? Que seu plano seja, olha, eu quero ver meu próprio corpo. Ok? Eu acho que é um plano bacana para a gente ter como início, por exemplo, olha, ou eu quero fazer uma publicação sobre o Oceano Pacífico. Tá tudo bem, não tem problema de distância, não tem problema nada, tem que ser claro para você. E o que quer que seja que você coloque como um objetivo, esse objetivo tem que ser algo que você realmente deseje, né? Não pode ser uma coisa super técnica.
eu vou descobrir a dimensão, blá, blá. Mas no fundo o que você tem muita vontade é de fazer um passeio no Havaí. Então tem que ser algo que você tenha verdadeiro interesse, que aquilo esteja dentro de você muito forte. E então, quando você estiver fazendo a técnica, não é que você vai estar pensando nisso, é que está claro na sua mente quais são as possibilidades, o que você gostaria de fazer, pelo menos, vamos dizer, plano A, B, C, o que seria prioridade 1, ou 2, ou 3, e lá fora do corpo você vai pensar sobre isso, mas tem que ter esta visão geral do que você gostaria, poderia fazer. Aí, quando você está fora do corpo, começa a recuperar a lucidez, mesmo que a sua lucidez não esteja ainda 100% aquilo que nós queremos que esteja, mas já vai vir à sua mente aquela ideia, eu vou agora para o Pacífico. Então, quando você já pensa nisso, vou estar no Oceano Pacífico, isso já lhe conecta imediatamente ao seu plano anterior, à ideia de que você está fora do corpo, ao conhecimento que você já tem técnico sobre a experiência, e aquela vivência se torna-se muito marcante, porque ela foi toda bem planejada. E o ideal é você ter a sua experiência, e quando começa a ver o retorno, você já pensar, ok, quero rememorar quando retornar, tem que ter isso, eu quero rememorar quando retornar, porque se não houver esse aspecto, quando nós retornamos, o corpo físico estava dormindo e continua dormindo, então vem sonhos depois, vem outros fenômenos depois, e outras ocorrências, podem até vir outras projeções não lúcidas, quem sabe. Aí fica muito mais difícil ocorrer a rememoração, porque outros aspectos como que se sobrepuseram àquela experiência inicial que nós tínhamos da projeção. Então, 100% ideal seria imediatamente despertarmos dentro do corpo ao regressar. Mas se não é possível, você se despertou pela manhã, aí então o que nós vamos fazer ao estarmos naquele momento entre o dormir e o acordar, né? Claro que quem já acordou com o relógio e já pensa, tem que ir para o trabalho, tem que sair correndo, vai ser difícil. Então aí você vai tentar fazer a técnica no sábado, que aí no domingo você está mais tranquilo para trabalhar com isso. Ou à tarde, num dia tarde. Ou você faz a técnica, por exemplo, às 8 da noite, mesmo que você depois vá jantar, vá fazer outras coisas depois, mas tem que ser um momento em que você tenha tranquilidade para fazer a técnica. Então o que acontece? Você, ao estar naquele momento entre o dormido e o desperto, você tem que se dar um segundinho para você pensar, que experiência que eu tive? Deixa eu ver, onde eu estou? Eu estive em algum lugar? Eu recordo-me de algo? O que aconteceu naquela técnica que eu estava fazendo? Eu me senti saindo do corpo? Eu tive ali um estado tradicional? Ocorreu alguma sensação específica? Porque, claro, já será 1h30 depois, 2 horas depois, não sei quanto tempo você vai dedicar ali a sua tentativa de sair do corpo. Então, você tem que recordar um pouco. O ideal também é mover ligeiramente a cabeça para um lado, para o outro, vai normalizando a circulação sanguínea, você vai voltando devagar e aí você pensa. Quando você começar a se recordar, você vai pegar o papel e vai anotar. Anote o que recordar. Então, por exemplo, só recorda de uma sensação, não fez mal, anote. Só recorda de uma imagem, um momento, um fragmento. Por exemplo, eu estava num lugar muito claro, muito leve. Só isso que você lembra? Não faz mal, anote. Por quê? Porque mais tarde podem vir outros detalhes que começam a complementar. Número 1. Número 2. Você dá essa importância, essa relevância, a sua recordação de tomar o tempo e anotá-la, e o próprio exercício mesmo das regiões, das diferentes áreas do cérebro que nós ativamos ao registrar, vai cada vez mais preparando a nós próprios, treinando-nos até cerebralmente falando, para fazer esse registro, para recordar. Na verdade, para recordar cada vez mais. Então, é importante valorizar cada detalhe. Tomar notas. Se você não gosta de tomar notas, grave. Eu não gosto de gravar. Só gosto de gravar se, por exemplo, é uma experiência que eu lembrei com muito detalhe, muito rica. Então, enquanto eu vou anotar, eu vou começar a esquecer. Então, aí eu gravo. Porque eu quero que seja rápido, eu quero que seja espontâneo. Eu rapidamente falo as palavras, pelo menos as palavras-chave. Mas depois você tem que transcrever. Porque se um dia você quer pesquisar, você já não vai mais ouvir 30 minutos de gravação. Não vai mais ouvir aquele tempo enorme de relatos seus próprios e muitas coisas se perdem. Então, o ideal, para quem vai seriamente tentar trabalhar no nível da sua saída do corpo, é ter transcrito depois. Um outro detalhe.
Então você foi, recordou-se de alguns poucos detalhes. Por exemplo, né, voltando ao que eu falei, você só se recorda que estava num ambiente muito claro, estava flutuando ali naquele lugar. Você então sabe que tem algo para rememorar, sabe que esteve lúcido, claro que isso não pode ser uma impressão de sonho. Mas tudo bem, no início a gente vai trabalhando com isso até aprender a distinguir bem o que é sonho, o que é projeção. Em outro vídeo eu falo mais sobre isso. Mas você vai então fazer aquele registro e vai procurar naquele momento ali, fazer a ouve. Porque quando você faz a ouve, a reconexão ocorre de uma forma diferente entre o seu psicossoma e o soma e a recordação começa a vir, tá bem? Olha, tem um monte de coisas mais para falar sobre rememoração. Tenho que fazer outros vídeos sobre isso, não quero que este fique muito longo. Daqui a pouco está todo mundo saindo da sala e está vindo para cá para fazer um momento de descanso, nós já não vamos conseguir mais gravar. Mas você deixa suas perguntas sobre rememorações. Eu tenho estado um pouco atarefada com outras coisas, mas vou examinar tudo que vocês escreverem, vou trabalhar com tudo isso, porque eu quero entender como eu posso ser útil, como eu posso ajudar, quais são as dúvidas. Com isso eu aprendo também. Claro que eu aprendo em ver como cada um tem suas experiências e vou ficar muito feliz em compartilhar o que sei com todos vocês. Esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Se apesar da nossa improvisação aqui no hotel, conseguimos fazer esse vídeo com alguma informação que esteja interessante para você, por favor, nos deixa saber que valeu a pena fazer de qualquer forma o vídeo, você dá o seu like, como é que nós falamos em português, curta o vídeo, não é? E se estiver interessado em saber dos próximos, não se esqueça de se inscrever, caso queira estar informado dos próximos vídeos, obviamente, tá bem? Eu agradeço muito aqueles de vocês que estiveram conosco até agora. Muito obrigada. Até a próxima.